E aí, povo de Deus, que a graça e a paz do nosso Senhor esteja com você. Bem-vindo ao culto online da família Iadeb Barreiras. Esse é um momento de alegria, um momento de celebração, um momento onde nós queremos compartilhar o pão. Hoje é um dia de ceia do Senhor. É um dia onde nós nos alegramos pela nova aliança que nós temos em Cristo Jesus. Hoje eu quero estar falando também sobre o atleta de Cristo. Quero estar, assim como Paulo, comparando a nossa caminhada cristã como uma maratona, como uma grande corrida. E passear um pouco na Bíblia em alguns versículos para que a gente possa compreender algumas lições espirituais de um atleta. E eu quero te convidar para estarmos orando neste momento. Pai querido, nós te agradecemos, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito por nós, pela forma carinhosa com que o Senhor tem cuidado de cada um de nós, de cada um da nossa família, pela forma que o Senhor tem cuidado dos profissionais que estão nessa linha de frente, nessa pandemia que assola o nosso mundo. Nós te pedimos pelos familiares daqueles que foram, que o Senhor possa estar confortando o coração de cada um nessa noite. E nós te pedimos em especial para que o Senhor entre nos corações das pessoas que estão nos ouvindo neste momento. E que nós possamos, meu Pai, compreender a Tua palavra como o Senhor a quer que a gente ouça. Como o Senhor a quer que a gente a entenda. Que não seja uma noite apenas de conhecimento, mas de transformação da Tua palavra. Que nós possamos, Senhor, sermos transformados pela Tua palavra nessa noite. E que a gente possa se lembrar, celebrar o grande sacrifício que o Senhor fez por nós, nos devolvendo a comunhão com o Pai, o direito à herança, o lugar de filho. Me use nessa noite conforme a Tua vontade, o Teu querer. É o que eu te peço. Amém? Glória a Deus. Eu quero te convidar nessa noite, neste momento que você está assistindo o nosso vídeo, essa mensagem, para que você abra a sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 9, capítulo 9, versículo 25. Diz assim a palavra do Senhor: todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso para obter uma coroa que logo perece. Mas nós o fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre. Sendo assim, não corro como quem corre sem alvo, e não luto como quem esmurra o ar, mas esmurro o meu corpo e faço dele meu escravo, para que depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Essa palavra, ela é uma palavra fantástica, que mexe muito comigo. É uma palavra onde Paulo fala para a igreja de Coríntios
que naquela época os Jogos Olímpicos na Grécia era algo conhecido por todos. E ele compara aqui o obreiro com um atleta daquela época, com um atleta que corria nas Olimpíadas, que participava dos Jogos Olímpicos. Ele diz: o atleta é definido como uma pessoa que treina para competir em exercício que desafia a sua capacidade física e de habilidades. Existem atletas para competir nas mais diversas modalidades esportivas. Da mesma forma, existem vários tipos de serviços na obra de Deus. Cada obreiro é um atleta de Cristo, dedicado a treinar para oferecer o melhor da sua força, do seu trabalho e da sua habilidade para Cristo. E assim como Paulo comparou os atletas das Olimpíadas da Grécia, eu hoje quero comparar, junto com a Bíblia, e passeando em alguns versículos, como nós cristãos somos um atleta de Cristo. E a importância da gente entender alguns paralelos e algumas lições espirituais que existem em um atleta. Em 2 Timóteo capítulo 2, versículo 5, Paulo afirma que se alguém também milita, não é coroado se não militar legitimamente. Paulo já conhecia os Jogos Olímpicos da Grécia, que aconteciam desde o século 7 a.C. E sabia das regras que deveriam obedecer para serem coroados. E aqui eu quero fazer um paralelo que a nossa vida cristã, para nós sermos atletas de Cristo, nós também temos determinadas regras que temos que obedecer antes da gente entrar nessa maratona, antes da gente se inscrever nessa maratona. E a primeira regra para sermos um atleta de Cristo, assim como nas Olimpíadas, você tem que fazer a sua inscrição nas Olimpíadas. Se você não fizer a sua inscrição, não tem como você participar dos Jogos. Será inútil o seu treinamento, será inútil tudo que você fizer. E para ser um atleta de Cristo, você tem que fazer a sua inscrição. E a nossa inscrição foi feita na cruz do Calvário. E a gente assina a nossa escritura quando a gente reconhece pública e, se possível, verbalmente, publicamente, reconhecendo o sacrifício que ele fez por nós na cruz e aceitando o seu senhorio, o seu amor, e passando a viver uma vida sobre o seu governo e participando do teu reino, a gente faz a nossa inscrição para ser um atleta de Cristo. E a gente começa a nossa corrida, a nossa maratona, como um cristão atleta. E as regras que depois que a gente se inscreve, nós temos que viver de acordo com as leis desse reino, onde Jesus é o Senhor. E que nós temos que nos submeter à sua vontade. É uma das regras para sermos um atleta, participante dessa corrida. E também confiar no seu cuidado.
Paulo utilizou uma linguagem atlética em várias passagens das suas epístolas. Em 1 Coríntios capítulo 9, versículo 24, que nós acabamos de ler, Paulo afirma que todos corremos no estádio, mas só um leva o prêmio. Paulo estava falando de uma maratona olímpica, coisa que os moradores de Coríntios conheciam bem. Paulo também nos estimula a sermos atletas espirituais, competitivos, dizendo: correi de tal maneira que alcanceis. O cristão não pode desanimar no meio da corrida. Ele deve prosseguir até o fim. Ele diz: correi de tal maneira até alcançar. A gente não pode desistir do meio da caminhada. A gente tem que entender que a caminhada cristã, ela não é uma corrida de 100 metros, aonde você sai esticado na velocidade toda que você tem, dando de tudo, porque só são 100 metros. E você tem que alcançar o máximo de velocidade que você puder e logo ali na frente parar. A caminhada cristã é uma maratona de horas. E se você não colocar um ritmo, se você não tiver uma rotina de treinamento, você pode desanimar pelo caminho. E uma das coisas mais importantes de você andar na nossa maratona cristã e não desanimar no caminho. E Paulo diz aqui: até alcançar o objetivo. Até alcançar a coroa. Uma pesquisa feita com os maratonistas, questionando a eles qual o momento mais difícil daquela maratona, depois deles terem chegado até o final. E a resposta era quase que unânime. O momento mais difícil não era o começo, não era o meio e não era o fim. O momento mais difícil da maratona, todos relatavam que era o momento onde eles estavam só, correndo em um lugar onde não tinha plateia, batendo palma, gritando, incentivando, trazendo uma água. Aqueles momentos onde eles se encontravam só eles e eles. E esses momentos eram os momentos mais difíceis da maratona. Porque eles não tinham ninguém do lado para dizer não desista, para dizer não pare, para às vezes colocar a mão do ombro e dizer vamos junto, eu estou aqui, você consegue, não para não, bebe uma água aqui. Deixa eu te dizer, na nossa maratona cristã, a gente tem que evitar ao máximo esses momentos. Não estou dizendo que não pode ou não deve existir momentos na nossa caminhada cristã, onde nós nos recolhemos e nós ficamos só nós e Deus, para orar, para refletir. Mas um cristão que tenta viver só, ele vai passar por um período muito difícil e provavelmente ele irá parar a sua maratona. Porque é muito mais difícil a gente correr sozinho. Não fique só. Nos momentos em que você estiver com mais dificuldade de caminhar nessa maratona cristã, busque a companhia de outros maratonistas. Não desista. Em 1 Coríntios 9, 25, Paulo afirma que todo aquele que luta, de tudo se abstém. Eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, uma incorruptível. Para manter a boa forma física,
o atleta domina seu apetite para não ficar acima do peso. Assim um cristão em tudo se domina, além de se alimentar do fruto do Espírito para manter a boa forma espiritual. Um atleta, ele tem que dominar aquilo que ele come. Porque se ele não estiver controlando o seu peso, ele não vai conseguir desempenhar bem a sua corrida. E Paulo diz que assim como o atleta se preocupa com o que come e com o seu corpo, nós também temos que nos preocupar com o que nós nos alimentamos, com o que nós alimentamos o nosso eu espiritual. E ele diz que o atleta se domina e controla aquilo que come. E nós também, para termos êxito na nossa caminhada, na nossa corrida espiritual, como atleta de Cristo, temos que também selecionar aquilo que a gente come. Temos que também abdicar de muita coisa que a gente poderia comer, que às vezes até é lícito, que às vezes não é pecado, mas é um embaraço. Sabe, às vezes a nossa vida cristã, a nossa corrida espiritual, nós não estamos conseguindo desenvolver bem o nosso papel, porque espiritualmente a gente está obeso, às vezes passando mal, com intoxicação alimentar, porque a gente está alimentando o nosso espírito com muita bobagem. Às vezes com coisas que são lícitas, a gente liga pela manhã o jornal que só fala desgraça. Morreu 3, morreu 4, e tem mais 2 para morrer de tardezinha quando você voltar. Isso vai alimentando a nossa alma e o nosso espírito de desgraça, de notícia ruim. E aí às vezes você tem um amigo que só fala mal dos outros. E aí às vezes você tem algumas coisas que você vê que você não deveria ver. Algumas coisas que você lê que você poderia se abster de ler. Alguns filmes que você assiste que você poderia deixar de assistir. Alguns lugares que você frequenta que você poderia deixar de frequentar. Algumas coisas que você bebe que às vezes não é o que você bebe. E às vezes não é o que você come. Mas é a quantidade que você está comendo. Porque às vezes aquilo não é ruim para o seu organismo. Às vezes não é ruim para a sua vida espiritual. Sabe? Facebook, WhatsApp, Instagram. É algo extraordinário, maravilhoso. A internet que está fazendo a gente chegar até vocês nessa noite, nesse momento, é algo extraordinário. Mas se você começar a se alimentar disso de forma exagerada, vai prejudicar a sua vida espiritual. E às vezes, é melhor você se abster de algo que você não consegue controlar a quantidade, porque aquela quantidade te prejudica. Eu, por enquanto, estou um pouco longe de algumas mídias sociais, porque um certo momento, um certo dia, eu chego em casa e eu tomo um banho, descanso e vou deitar para relaxar um pouco e fazer uma leitura bíblica, ler um bom livro, que são alimentos saudáveis e ricos em nutrientes para a minha vida espiritual. Aí eu disse assim, mas antes eu vou aqui me alimentar um pouquinho desse Facebook, vou passar alguns minutos. Quando eu dei por mim, tinha 2h30 que eu estava naquele negócio. Sabe o que eu fiz? Naquele mesmo dia, eu desinstalei aquele aplicativo do meu celular. Eu disse, eu não sei usar esse troço. Eu não sei usar esse trem. Porque quando eu começo a olhar aqui, eu me envolvo
e eu como demais, eu me alimento demais, me intoxico e não tem mais espaço para eu me alimentar. Não deu mais para mim ler o meu livro porque ficou tarde, eu fiquei cansado. Não deu mais para mim ler minha Bíblia porque eu fiquei tarde e cansado. Então, às vezes é necessário a gente eliminar algumas coisas da nossa vida. A Bíblia fala, ei, se o teu olho te faz pecar, arranca teu olho e joga fora. É melhor você entrar no céu com um olho só do que com os dois ir para o inferno. E essa passagem não é literal. Jesus não quer que você meta uma faca no teu olho e arranca a Bíblia dele e joga fora. Ele quer que você pegue tudo aquilo que te leva a desviar da vontade dele para você e retire da tua vida. Se é um amigo que faz mal, se é um lugar que você frequenta, se é um aplicativo que tem no seu celular, tira, cara. Se você não consegue dominar, olha só o que Paulo fala, um atleta tem que se dominar. Ele tem que controlar o que é que ele come. Às vezes ele dá vontade de comer aquele monte de doce, mas ele se controla, ele diz, não vou. E se você não consegue comer um pouquinho de forma saudável, abra mão. Porque às vezes a gente começa a caminhar e a nossa caminhada se torna tão difícil. Não estou conseguindo caminhar com Cristo, não estou conseguindo andar, correr essa maratona, está tão difícil. Porque você está se alimentando de forma errada. Você não controla os seus impulsos. E Paulo diz, é importante a gente controlar. E Paulo também diz o seguinte, a gente tem que entender o que nos motiva. Além de você se controlar, pensar na sua... Assim como o atleta se preocupa com a boa forma física do teu corpo, e você se preocupa com a boa forma física do teu corpo espiritual, do teu atleta espiritual, você também tem que entender aquilo que te motiva. Paulo diz, olha, o que motiva o atleta que corre as Olimpíadas gregas, ou que luta, ou que participa em alguma das modalidades, é uma coroa corruptível, que se corrompe. É uma coroa que é passageira. E ele diz, nós não lutamos por essa coroa. Nós lutamos por uma coroa diferente, que não se corrompe. O nosso alvo é diferente. A nossa motivação é diferente da de um atleta. Porque a gente vai em busca de algo que não se corrompe. A gente vai chegar lá. No capítulo 26, Paulo se considera um atleta cristão, dizendo, pois assim eu corro, não como a coisa incerta, assim combato, não como batendo o ar. Aqui Paulo está falando de uma luta corporal que havia entre os atletas da Grécia. E ele diz, olha, eu não corro, eu não combato, eu não luto como quem esmurra o ar. Sabe o que Paulo está querendo dizer aqui? Ele diz, eu sei o que eu estou combatendo. Agora ele compara a nossa caminhada cristã como uma luta. E nessa nossa caminhada cristã, a gente vai ter lutas. E ele diz assim, eu não luto a minha caminhada cristã como quem esmurra o ar. Ele está querendo dizer, olha, eu não saio dando murro para todo lado, sem saber no que eu estou batendo, para ver se pega em alguma coisa que eu precisaria derrubar. Paulo diz, eu sei contra quem é a minha luta. A nossa luta não é contra aquele amigo que falou uma palavra torta com a gente. A nossa luta não é contra o nosso pai que falou uma palavra que não deveria. A nossa luta não é contra o nosso cônjuge, que às vezes
falou coisas que não deveria falar. E às vezes você acha que você está discutindo com seu cônjuge, com seu amigo, e ali às vezes você esquece que existe no lugar espiritual batalhas espirituais acontecendo. E aí você começa a ficar com raiva do teu amigo, do teu cônjuge, e começa a querer lutar contra eles, e ficar com raiva deles, como se eles fossem o motivo dos seus socos. E Paulo diz, eu não ando como quem soca o ar, como quem não tem objetivo para lutar. Você tem que ter objetivo. A sua luta é contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. A sua luta é vencida na oração, no jejum. A sua luta é vencida na batalha espiritual e não na do braço. Você não vence seus problemas com a força do teu braço, é com a força do teu Deus. As suas batalhas não são vencidas através da tua força, mas do Deus que você serve. E não é contra sangue, não é contra carne. Sabe aquele chefe ruim que te persegue? Sua luta não é contra ele. Sabe aquele familiar, aquela pessoa que é da sua família, e que às vezes parece que todas as atitudes dela são para te denegrir, são para te ferir. Sua luta não é contra ela. No mundo espiritual, existe alguém que está tentando usar ela. E às vezes por estar mais fraca, ela dá lugar. Saiba contra quem você combate. E coloque na sua mente, minha luta não é contra a carne. Sabe o que essa palavra significa? Você não luta contra nenhum ser humano. São todos filhos de Deus. São todos criaturas de Deus. São todos filhos rebeldes que estão distantes do Pai. Mas a partir do momento que, assim como você, eles reconhecem o sacrifício de Jesus, eles têm direito de serem chamados novamente de filhos, de estarem novamente próximo ao Pai. E Deus quer que todos eles comecem a correr essa corrida cristã junto com você, do teu lado. Jesus não queria que nenhum se perdesse. E Jesus não quer que nenhum se perca. Às vezes nós que estamos aqui, cristãos, correndo a nossa maratona com Cristo, um dia fomos filhos rebeldes, criaturas que estávamos distantes do Pai. Talvez até dando lugar para o inimigo, emprestando a nossa boca para ele. Mas hoje nós somos cristãos porque um dia alguém falou do amor de Jesus para nós e nós reconhecemos Ele como nosso Senhor e Salvador e vivemos hoje como filhos. E corremos como atletas de Cristo nessa maratona, nessa luta contra as coisas certas, entendendo que o nosso irmão não tem que morrer, não tem que ser humilhado, não tem que ser fulminado, desprezado. O nosso irmão tem que ser ganho. Então a nossa luta não é contra ele. E se alguém resiste às palavras de Deus e serve ao maligno, é Deus que vai tratar com ele, pois é um filho rebelde. Não nós. Nossa luta não é contra os nossos irmãos. Nosso alvo é para que eles venham e se tornem nossos irmãos em Cristo. Só são filhos que estão rebeldes, longe do carinho e do cuidado do Pai. São criaturas que precisam reencontrar com esse Pai e terem de volta o lugar de filho, a mesa. E Paulo diz, eu sou um atleta. E nós, assim como Paulo, temos que lutar a nossa luta.
e saber que a gente está combatendo. O que a gente está combatendo. E não ficar desperdiçando as nossas forças, sair por aí batendo em tudo. Saber que a nossa luta é no mundo espiritual. Em Filipenses, capítulo 3, versículo 13 e 14, Paulo usa mais uma vez a linguagem atlética e diz que devemos avançar e prosseguir para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Como atleta, o obreiro, o cristão, precisa estar sempre se exercitando para alcançar a sua premiação e subir no pódio para ser coroado pelo Senhor Jesus Cristo. Esse versículo de Filipenses, Paulo diz, olha, eu prossigo para o alvo. E aqui eu queria dizer que é muito importante para a gente continuar prosseguindo nessa nossa caminhada cristã. Assim como o atleta tem que estar em constante treinamento, em constante exercício, para quando ele estiver na maratona, ele não sentir a fadiga muscular e ele conseguir correr essa maratona em ritmo atlético, ele precisa treinar, ele precisa estar em constante movimento, fazendo exercício o tempo todo. Assim é nossa vida cristã. Aí agora aqui eu quero falar da importância do nosso 15-15-15, da nossa disciplina espiritual, da nossa leitura diária da palavra. Sabe, um atleta cristão que não lê a palavra todo dia não está se exercitando. Um atleta cristão que não está em comunhão com os irmãos, constante, não está se exercitando. Um atleta cristão que não está ajudando o teu próximo a todo momento, buscando alguma coisa para fazer por alguém, repartindo o teu pão, orando, jejuando, todas essas são disciplinas espirituais. São exercícios físicos e espirituais que nos mantêm firmes. Nós temos que estar todos os dias. Sabe, eu comecei a pedalar. E aí nesse nosso pedal a gente tinha um grupo, tinha uma galera que pedalava junto. E a gente começou pedalando 2 vezes por semana, 3 vezes por semana. E aí um incentivava o outro, o que eu estava falando. Às vezes um não estava querendo ir no pedal. Mas o outro dizia, não, eu não vou só não, vamos embora. E aí o outro chamava. E a gente estava ali constantemente naquela pedalada. Consequência, a barriguinha foi embora, a disposição para fazer qualquer atividade física era enorme. Um amigo foi parando de pedalar, o outro foi parando de pedalar, o outro foi parando de pedalar, e aí agora eu continuei pedalando sozinho. E aí eu comecei indo 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, e aí agora o que era 3 vezes por semana foi ficando 2, depois foi ficando 1, depois uma semana sim, uma semana não, e aí foi parando. E aí a gente sempre tem uma desculpa extraordinária, porque não deu para poder ir. Sempre. Resultado, a barriguinha aumentou, a indisposição para fazer qualquer atividade física é enorme. Qualquer coisinha que você vai fazer você já cansa. E para voltar sozinho é sempre mais complicado. Então o que eu quero dizer para você? Se você já caminhou na sua caminhada cristã e você já andava num ritmo atlético e você conseguia fazer tudo, mas agora você está um pouco parado, primeira coisa que você tem que fazer, se junta com quem está correndo, cara. Sabe como é que é a melhor forma de você voltar a pedalar? Cola numa galera que está pedalando toda semana.
Cola numa galera que está orando todo dia. Cola numa galera que está lendo a Bíblia todo dia. Cola numa galera que está jejuando direto, que toda hora só fala de Deus, que toda hora tem uma palavra abençoada para você. Começa a colar nesse povo, começa a mandar zap para esse povo, começa a estar junto deles, que eles vão te estimular a você caminhar com eles, a você se exercitar com eles diariamente. Nós precisamos exercitar o nosso atleta espiritual. Esse atleta de Cristo que está aí dentro de você, talvez não consegue fazer qualquer atividadezinha física que coloca para você fazer, você já cansa. Se diz assim, vamos orar, você começa a orar 5 minutos, você já começa, doeu minhas costas, a cabeça doeu, teve um negócio. Isso é sedentarismo espiritual. E aí agora eu quero falar para você que é maratonista, para você que corre todo dia, que você tem um ritmo maior de caminhada. Se necessário, tenha paciência e diminua um pouco o teu ritmo e pega alguém que não está conseguindo caminhar direito e coloca do teu lado, diminua teu ritmo para ele conseguir te acompanhar. E vai levando ele na tua caminhada, adote alguém. E aos poucos você vai ver ele cada dia mais se exercitando e melhorando fisicamente, espiritualmente falando. Sabe? Você que está bem espiritualmente, que tem praticado seus exercícios, adote alguém. Começa a caminhar com ele, dizer assim, não, vamos caminhar, não vamos orar hoje. Vou fazer uma ligação para você de zap, e vou fazer uma chamada, e a gente vai orar junto na chamada, 5 minutos, uma vez, na segunda-feira, na terça, vamos marcar um dia, e aí depois a gente vai começar a orar todo dia. Seja humilde, diminua seu ritmo para que alguém possa te acompanhar. Mesmo que você corra em outros horários, mesmo que você ore em outros horários. Mas entenda que às vezes as pessoas que estão com essa dificuldade, por não estarem praticando as suas disciplinas espirituais, o que elas mais precisam não é de alguém que vire para ela e diga assim, nossa, mas tu tá gordo. Meu Deus, que barriga enorme. Pensa numa barriga espiritual enorme que tu tá, rapaz. Isso é o que a gente menos precisa quando a gente está um pouquinho acima do peso e sedentário. Sabe o que a gente mais precisa? Alguém que se coloque do nosso lado e diga assim, não, vamos fazer uma caminhada hoje. Não, deixa eu dizer, hoje à noite a gente vai fazer uma oração. Vai lá, faz uma visita para ela, se você pode, se não pode nesse tempo de pandemia, faz uma visita online. E diz assim, ei, abre tua Bíblia aí, em capítulo tal, versículo tal. Vamos ler aqui só esse capítulo aqui para você ver que coisa extraordinária. E para lá com ela, lê junto, cara. Sabe o que a gente mais precisa? De alguém que coloque do nosso lado e diga assim, vamos ali dar uma voltinha, vamos fazer uma caminhada hoje de tardezinha e saia e ande com você. E aí ela anda hoje, aí no outro dia ela liga, ei, vamos fazer outra caminhadinha daquela, foi tão boa. E aí você vai de novo. Quando pensa que não, vocês dois estão correndo. Você precisa ajudar algumas pessoas espiritualmente falando. Você que está um atleta ativo, esbelto, forte. Você precisa fazer isso com algumas pessoas. Em 2 João, capítulo 8, o apóstolo João alerta a todos dizendo, olhai por vós mesmos, para que não percamos o que tenhamos ganho. Antes, recebamos o inteiro galardão. Paulo diz que a gente tem que tomar cuidado e ficar alerta para a gente não perder aquilo que a gente ganhou. Paulo diz assim,
que ele tem cuidado para que depois que ele pregue para os outros, ele mesmo não venha ser reprovado. E para isso, a gente tem que deixar de lado o orgulho. Porque às vezes você é um atleta tão bom e você está numa forma física tão boa que você começa a ficar orgulhoso do quanto que você corre, o quanto que você luta. E aí às vezes aquilo que você pregava para os outros, você tropeça. Às vezes você é tão bom orando, e às vezes você ora tanto, e às vezes você lê tanto a Bíblia, e aí às vezes você prega tanto, e aí às vezes você se orgulha tanto que de ser um atleta tão bom para Cristo, e aí você cai na sua perfeição, que não existe. Você se acha tão perfeito e tão bom por estar num vigor físico, que às vezes você acaba caindo naquilo que você pregava. Você sabe qual é o maior perigo de acidente acontecer? É quando as pessoas se sentem muito confiantes. Sabe onde é que ocorre os maiores acidentes de moto, de carro, de todo tipo de... Quando as pessoas acham que estão tão aptas a fazer aquilo, que não precisa mais tomar cuidado. Que não precisa mais ter cuidado. Não, eu oro tanto, eu leio tanto, que eu não preciso mais vigiar em determinadas coisas. Eu posso brincar com um bocado de coisa aí que eu não deveria. Porque eu oro demais. Eu estou em pleno vigor físico e espiritual. Aquela menina que está mandando uns WhatsApp para mim, eu posso continuar brincando com ela, eu posso continuar com aquela amizade, eu posso continuar frequentando aquele lugar, não tem problema. Confiança começa a estar tão grande. E aí, se você não tomar cuidado, você pode cair naquilo que você estava pregando. Paulo diz que é muito importante a gente tomar cuidado para que isso não venha acontecer. Da gente ser reprovado por aquilo que a gente estava ensinando aos outros. Das vezes a gente está falando para os outros correr, os outros caminharem, e aí a gente se tornar amoroso. Nós temos que andar junto, misturado, e nem um purê de batata. Todo mundo com as suas diferenças, mas o cabeça é o mesmo, o Cristo é um só. Sabe? Nós temos que entender que o mais importante na nossa caminhada, na nossa luta, nessa nossa maratona, nessa nossa luta cristã, a gente tem que entender que o vencedor que Paulo fala lá no início do capítulo, lá no 24, quando ele diz assim, olha, vocês não sabem que dentro todos os que correm, vocês não sabem que dentro todos os que correm no estádio, apenas um ganha o prêmio? E quando Paulo fala assim que apenas um ganha o prêmio, ele não está dizendo que é o que chega em primeiro lugar. Ele diz o único que ganha o prêmio. Olha só, o propósito de Cristo é de nos entregar o prêmio para o atleta cristão que vencer. Agora, vamos entender como é que quando Paulo fala quem é esse vencedor, quem é esse que ganha o prêmio como atleta. Porque ele diz só um ganha o prêmio. Quem é esse um que ganha o prêmio?
Agora olha só, o que Apocalipse capítulo 2, versículos 7 e 11 e capítulo 17, versículo 26 e 28. O Senhor nos promete: quem vencer herdará todas as coisas, e eu serei o seu Deus, e ele será meu filho. A promessa e o prêmio são só para os vencedores. E você sabe quem é o vencedor? Não é o que chega em primeiro lugar, é o que persevera até o fim. O vencedor não é o que consegue chegar mais rápido, não é o que chega em primeiro lugar. O vencedor que ganha o prêmio, o vencedor que terá essa recompensa, é aquele que perseverar e que conseguir chegar ao final. É aquele que conseguir perseverar até o fim. É aquele que não parar no meio do caminho. É aquele que não desistir. E para a gente não desistir, a gente precisa não ficar sozinho, tá junto. A gente precisa se alimentar de forma correta. A gente precisa se exercitar. E a gente precisa saber o que a gente está combatendo. E a gente precisa ser motivado por uma coroa que não se corrompe. Tiago capítulo 1, versículo 12. Para a gente encerrar. O homem aprovado de Deus é coroado pelo seu empenho na obra do Senhor e recebe o prêmio da vitória. Por isso devemos nos exercitar a cada dia para apresentarmos o melhor de nós para Deus. Olha só o que Tiago capítulo 1, versículo 12 diz. Abre e marca na sua Bíblia. Tiago capítulo 1, versículo 12. Feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Aos que perseverarem, aos que não desistirem. Porque vai ter hora que na nossa corrida cristã, a gente vai desanimar. A gente talvez diminua o ritmo. Vai vir as provações. Mas Jesus diz, aquele que for aprovado, aquele que for até o fim, que não desistir, receberá uma coroa incorruptível. E você sabe qual é a coroa incorruptível? 1 Tiago, capítulo 1, versículo 12 diz que a coroa incorruptível é a coroa da vida. É a coroa da vida eterna. E essa coroa da vida eterna ninguém pode te roubar. Ninguém pode derreter ela para vender. Ninguém pode tirar ela de você. Se nós perseverarmos nessa corrida, se nós nos exercitarmos, se nós abdicarmos de algumas coisas que nos fazem mal, nos alimentar das coisas corretas, fazer o nosso exercício, saber contra as coisas corretas que a gente luta, os nossos desânimos serão poucos e pequenos. Porque a gente vai estar junto. E junto a gente consegue ir mais longe. Alguém disse uma vez, e eu gosto muito dessa frase, sozinho eu consigo até chegar mais rápido, mas acompanhado eu consigo ir bem mais longe. Às vezes numa corrida sozinho, eu consigo disparar na frente e caminhar muito mais rápido. Não tenho que preocupar com ninguém, não levar nada, se está todo mundo ali. Mas se eu for sozinho,
com certeza eu vou caminhar mais devagar. A minha corrida vai ser mais devagar. Mas todas as vezes que eu tropeçar, vai ter alguém do meu lado para me apoiar. Todas as vezes que eu tiver sede, vai ter um copo d'água do meu lado para dizer, eu divido com você. Todas as vezes que eu me sentir fraco, vai ter alguém do meu lado para me dar um ombro e dizer, não desista, a gente está junto. Que você possa ter pessoas ao teu lado nessa caminhada, que você busque essas pessoas para estar caminhando, estar correndo essa maratona cristã. Jesus nos fez para estarmos juntos, mas que você também seja aquele que está do lado, trazendo o bálsamo, o copo d'água, trazendo a palavra de incentivo, de conforto, dizendo não desista. A gente está junto. Nós estamos juntos nessa maratona. Não come essas coisas estragadas aí não, isso vai fazer mal para o teu espírito. Não se alimenta dessas coisas ruins aí não, isso vai fazer mal para o teu espírito. Não se alimenta, não se mistura com essas coisas não. Vamos nos exercitar aqui, vamos sair para a gente fazer uma caminhada, vamos orar junto. Que você tenha essas pessoas do teu lado, mas que você também seja. Essa é a minha oração nessa noite. Pai querido, eu quero que o Senhor esteja, meu Pai, abençoando as pessoas que nos ouvem nessa noite. E que elas possam cada vez mais se tornar atletas de Cristo na Tua presença. Que aqueles que me ouviram, mas que ainda não são participantes dessa maratona de Cristo, mas que queiram confessar o Senhor como seu Senhor e Salvador, neste momento, que eles encontrem treinadores e colegas de corrida que os apoiem. E nós queremos dizer para você que nós da família Adebe Barreiras teremos o maior prazer de acompanhar você nessa jornada cristã. E se você se decidiu por estar seguindo esse Cristo, no final desse vídeo vai ter um contato para que você entre em contato conosco e a gente possa te ajudar. Neste momento, eu quero te convidar para que você aí na tua casa, que preparou o teu pão e preparou o teu suco, que a gente possa estar ceando neste momento. Que você que separou o teu vinho, que separou o corpo de Cristo, simbolizado por este pão e este suco, que você esteja separando ele aí nesse momento. Jesus Cristo, na noite que foi traído, ele pegou o pão e ergueu e deu graças. E ele disse, esse é o meu corpo, que será entregue por vós. E ele repartiu o pão, e nesse momento eu peço que você aí em casa, reparta o pão com as pessoas que estão aí. Que você aí que separou o seu pão, que você pegue ele agora e esteja repartindo ele entre as pessoas que estão na sua casa. A gente já orou, já consagrou, você também esteja orando, consagrando esse pão e esse suco. O que outrora era um simples suco e um simples pão, para nós agora representam o corpo e o sangue de Cristo. E depois que vocês repartirem o pão aí, Jesus Cristo na noite que foi traído, ele pegou esse pão, agradeceu a Deus. Agradeça aí também. Fala, Senhor, obrigado por este pão. Obrigado pela aliança que o Senhor fez conosco através deste corpo que foi derramado lá, que foi esmurrado e crucificado na cruz do Calvário por nós. Nós te agradecemos por este pão e todos podem provar do corpo de Cristo. E da mesma forma,
Vocês que estão em casa também estejam repartindo o vinho, o suco de uva, e repartam entre vocês. E agradeçam ao Senhor por este momento de comunhão. Agradeçam ao Senhor. Senhor, obrigado por este sangue derramado por nós, que hoje aqui está representado por este suco, Senhor. Nós consagramos a Ti. Hoje para nós representa o Teu sangue derramado naquela cruz. Nós te agradecemos por essa aliança que o Senhor fez conosco através do Seu sangue. Nós te agradecemos e nós nos recordamos de tudo que o Senhor viveu por nós naquele dia, de todo o amor que o Senhor demonstrou por nós, nos resgatando do pecado, nos tornando filhos, fazendo a nossa inscrição nessa maratona cristã. E todos podem provar do sangue. Que você sente por mim, eu sei, e nunca vai se cumprir. Quero que nesse momento você reflita no que a ceia do Senhor representa para nós. A ceia do Senhor representa para nós a nova aliança feita com Deus. Uma aliança que pagou todas as nossas dívidas, que apagou todos os nossos pecados. Uma aliança que jogou os nossos pecados no lago do esquecimento e Ele não se lembra mais de nenhum deles. Uma aliança que nos devolveu o lugar de filho e o direito à herança. Que a graça do nosso Senhor Jesus, que o amor de Deus o Pai e que a comunhão e a consolação do Espírito Santo estejam com todos vocês. Fiquem com Deus.